E aí a gente chega numa pergunta que algumas pessoas fazem, que é por que ter um sócio? É, por que não ter um sócio primeiro? A gente coloca que ser sócio, você ter sócios, não é obrigatório quando você está abrindo uma empresa. Você consegue muito bem abrir uma empresa sozinho. Existem diversos exemplos aí de empreendedores de sucesso que fizeram isso sozinhos, mas não é a maioria. E aqui a gente coloca que um dos pontos mais positivos assim com relação a ser sozinho é a parte de custo. Então é muito mais barato, você só tem um salário, só tem um celular, só precisa pagar uma posição no escritório de coworking, e você não tem brigas, né? Porque é só você, a menos com seus outros alter egos, e aí realmente pode gerar alguma discussão dependendo do nível da sua loucura e quantas empresas você já fez. Mas esse é o principal benefício, na minha opinião, de você não ter um sócio. Você tem custo menor faz com que a empresa tenha menos pressão, com menos pressão de gerar dinheiro por causa da necessidade de pessoas que estão se alimentando daquele negócio, você tem menos risco de quebrar. Então, muitas empresas, existem pesquisas, eu até procurei algumas aqui para citar, depois vou adicionar aqui na apresentação ao longo do tempo para vocês acessarem online, mas muitas empresas, se você pegar a média de sucesso, né, de sucesso, aliás, de não fracasso, né, de empresas que não fecharam, você vai ver que quando você tem um sócio apenas, a sua empresa tende a durar mais tempo. Não quer dizer que você vai chegar no lugar que você quer, mas quer dizer que ela vai continuar existindo. É mais fácil você subsistir com um único sócio do que com vários. E aí a gente vem por que ter um sócio, né? Ter um sócio é muito importante porque você pode dividir o peso de empreender, que é muito pesado. Às vezes vocês pensam assim, para quem não empreende, né? Não, eu vou abrir uma empresa, eu tenho uma ideia, vai ser super simples, as coisas vão dar tudo certo e vou ficar milionário. E não é bem assim. Você busca a história da maior parte dos empreendedores e você vai ver que é muito, muito, muito trabalho. É ralar, é levantar, de manhã, de madrugada, é ir dormir de madrugada pensando em problema, é revisar contrato de madrugada, quantas e quantas noites, aí não vou citar sócios, mas que a gente revisou contratos de madrugada, montou plano de negócio, falou de captação de recursos, a empresa teve à beira da falência, ou teve que usar cartão de crédito dos dois para que as coisas funcionassem. Então, é extremamente complexo empreender. E também é bem importante você ter alguém para balancear suas opiniões. Então, às vezes a gente tem alguma opinião, que pode ser uma opinião boa ou ruim, mas se você está sozinho, você não tem com quem discutir. E você acaba seguindo com as suas opiniões. E sem discutir, às vezes você parou na primeira alternativa, que poderia ter evoluído para uma segunda, para uma terceira, que eram melhores do que essa primeira. Você tem também a parte das habilidades mínimas, né? É impossível você começar uma sociedade se você só souber, por exemplo, vender, ou se você souber, por exemplo, só programar. Se você não tiver um conjunto mínimo de habilidades, abrir uma empresa é basicamente impossível ou a receita completa para o fracasso. Outro ponto bem importante, quando a gente fala do mundo de venture capital, é muito mais fácil você levantar capital com mais de um sócio. Muitos dos fundos de venture capital, de aceleradoras, de investimento anjo, todo mundo que está dentro desse mercado, só investe em empresas que têm mais de um sócio, porque eles consideram que um sócio só é muito risco. E por isso eles colocam isso como base dos seus investimentos, base dos seus contratos. Se você não tiver um sócio, simplesmente você vai ser descartado em troca de alguém que é mais padrão, mais vanilla, mais standard, etc. E você vai ser trocado por esse cara, mesmo que você tenha uma ideia excepcional e mesmo que você seja o sócio individual perfeito que tenha todas as habilidades para fazer as coisas girar, tá? Então, o mercado ele funciona assim.